assim, a maquiagem não é tão boa, tá? Mas eu estou verde porque a gente vai falar hoje de... Uau, puta maquiagem. Tipo isso, tipo... Nossa, olha, eu tomei vacina, eu tô até brilhando, ó. Eu sou a própria Edward, ó. Meu Deus, eu vou morrer. Assim ficou bom ou tá muito... Ai. Gente, calma. Tenham paciência comigo. Ai, nossa, quase levei o computador junto. Tá. Nossa, hoje eu tô doida. Tá muito escuro para vocês, pessoal? Fala para mim. Porque para mim tá escuro, mas eu não sei. Tá ok? Se vocês puderem falar. Então beleza. Gente, então, hoje a gente vai falar de umas coisas muito legais, tá? A gente vai terminar, finalmente, Idade Média, Deus quer. E a gente tem uma outra aula no final, tá? A última aula, e que a gente vai falar sobre civilizações pré-colombianas. A gente vai falar sobre a vinda dos europeus para as Américas, tá? Dos povos incas, maias e astecas, né, civilizações pré-colombianas, e também, de uma certa forma, a conquista aí dos espanhóis na América Espanhola, tá? Então não percam, fiquem comigo até o fim. A gente vai ter essa aula, daí termina e começa a da crise, depois eu volto, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês nesse novo designer daqui do Google Meet. E bora lá. Que difícil aqui, meu Deus. Bom, gente, vocês estão vendo? Para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe sua tela inteira nem a janela do navegador. Por favor. O looping. Nossa, tá um looping mesmo. Bom, gente, bora lá. Espero que vocês estejam bem. Qualquer coisa, vocês liguem o microfone para falar comigo, porque agora eu vou apresentar e não vou conseguir visualizar, tá? Gente, um pouquinho antes de começar, eu queria só dar um recado. Eu queria dizer, na verdade, para vocês que a gente está em momentos muito difíceis da pandemia, tá? A gente está em momentos devastadores da pandemia, né? Tanto o fato de isolamento, da gente não poder sair, encontrar as pessoas, tanto o fato da gente estar perdendo tantas pessoas. E com isso, com essa questão da pandemia, vem um agravante da saúde mental. A saúde mental de todos os brasileiros, principalmente, né, por viver no Brasil e pela situação que a gente se encontra, ela está mais caótica do que sempre. Então, assim, se vocês estiverem sentindo a necessidade, se vocês estiverem se sentindo mal, na verdade, se vocês estiverem depressivos, deprimidos, se vocês estiverem com alguma questão que vocês não conseguem resolver sozinhos, procurem ajuda, tá? Procurem ajuda, cuidem da saúde emocional de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, dos seus familiares, tá? Estejam presentes, estejam atentos, porque é um período muito difícil para todo mundo. O vestibular também, ele sobrecarrega demais. Eu imagino como vocês estejam pilhados, vocês jovens, na flor da idade, né, querendo aí viver as coisas da vida. Não tá fácil para ninguém, mas se cuidem, por favor, se cuidem, não deixe que isso se transforme num problema maior, tá? E cuidem dos seus amigos, cuidem dos seus familiares, procurem ajuda, procurem a gente se precisarem conversar, tá bom? Nesse momento é muito importante essas coisas. Então, vamos lá. História geral, aula 5, parte 2, feudalismo, baixa idade média. Então, a gente estava falando aí da alta Idade Média, né? A gente falou dos reinos francos, com aqueles slides horríveis, né, que eu fiz. A gente falou daquele império merovingio, carolíngio, da divisão, né, a gente falou da influência da Igreja Católica, então a gente foi vendo aí os reinos bárbaros, né, a influência dos bárbaros e a união dos bárbaros com a Igreja Católica para acabar conseguindo conquistar mais legitimidade no poder. A gente falou muito sobre a relação de suzerania e vassalagem,
né? Aquela história do vassalo, que é o meu vassalo, o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo, e que daí a gente fez, enfim, a gente fez uns exemplos aí, e hoje eu vou retomar algumas coisinhas, só a título de resumo mesmo, tá? Aqui é sempre um slide que eu deixo no começo das aulas para a gente identificar onde que a gente está. Ah, Joaquim, você está de brincadeira, né? Para a gente identificar onde que a gente está, tá, o modo de produção. Então, aqui a gente está vendo na questão macro, né, a superestrutura, que a gente está entrando no modo de produção feudal, ok? Então, as coisas vão ser completamente diferentes do modo de produção escravista, que era, no caso, Roma e Grécia, tá? A gente está entrando no sistema feudalismo, sistema econômico social feudal, tá? E a gente vai ver as características dele agora. Aqui a gente tem algumas imagens, algumas representações, tá? Galera aí colhendo os trigo nos campos, sei lá se isso é trigo, também estou inventando. A Alta Idade Média, então, que ela pertence, ela vai, né, do século V ao século X, tá? Então, a gente sabe que na Alta Idade Média a gente tem aí uma enorme fragmentação e uma descentralização política, um período muito marcado por fragmentações, não é à toa que existem os... Ah, pronto. Ô, Joaquim, você tá... Ele quer destruir a minha casa e o meu computador junto. Não é à toa que os feudos vão representar muito dessa fragmentação. Agora a gente já não tem mais um império, né? A gente não tem um imperador romano, um império romano. A gente tem grandes feudos separados e que cada um tem a sua autonomia, tem o seu poder, tem o seu senhor feudal e tem as suas obrigações. Tá? Então, isso faz parte dessa fragmentação e dessa descentralização política. Nada mais é concentrado na figura de uma pessoa só. Tá? A relação de suzerania e vassalagem, como eu falei para vocês, o vassalo do meu vassalo, onde o suzerano, que tem terras, que ele tem, enfim, ele tem latifúndios, ele tem animais, ele tem os equipamentos necessários, ele vai fazer um acordo com o nobre, na verdade, vai pedir um acordo com o suzerano. O nobre, o vassalo, ele oferece auxílio militar, proteção para esse suzerano em tempos de guerra ou quando ele precisar, e o suzerano, em troca disso, oferece terra, proteção, dinheiro e etc. Tá? Essa seria, então, a relação de suzerania e vassalagem, que a gente trabalhou bastante semana passada, semana retrasada. Aqui a gente tem a agricultura de subsistência e o comércio como atividade secundária. Então, Gica, não existia comércio, não existia não sei o quê. Não, gente, existia, mas ele existia como atividade secundária, até porque os feudos, eles tinham a característica de serem autossuficientes, tá? Ou seja, eu produzo o que eu como o que eu produzo, tá? Então, as trocas vão assim, tá, beleza, eu não tenho isso no meu feudo, eu preciso muito. Então, beleza, vai acontecer uma troca. Mas, em primeiro lugar, é aquilo que é produzido ali dentro, tá? Uma economia amonetária... Nossa, essa coisa tá me fazendo... Ai, meu Deus, daqui a pouco eu vou para o hospital. A economia monetária, tá? A monetária significa uso restrito de moedas, ou sem moedas, não significa que no feudalismo, na Idade Média, não existia moedas, tá? Ela existia, mas o uso dela era muito restrito, ela era muito pouco, até porque as moedas não tinham o mesmo valor, não existia uma legitimidade de pesos e medidas, não existia alguém que de fato colocou... Oi, Bernadette. Que de fato colocasse isso, impusesse... um valor exato de quanto cada moeda custaria, tá? Os feudos, eles eram autossuficientes, como eu falei, e a relação de servidão, que a gente comentou na semana retrasada também, a relação de servidão do senhor feudal com o servo, né? Então, assim, já não é mais uma relação de suzerania e vassalagem. Relação de suzerania e vassalagem em relação à mesma camada social, no caso, nobre com nobre. O senhor feudal é o nobre, que possuidor de terras, e o vassalo é o nobre, chefe militar, líder de exército e etc, tá? Aqui a gente está falando de uma relação mais hierárquica ainda, de um nobre para um servo. Então, camadas, pensando numa pirâmide social, o servo está na base, e o senhor feudal está no topo, praticamente.
tá? Então, essa relação, ela vai ser praticamente, o senhor feudal, ele oferece proteção e uso de terra para o servo, e o servo, ele paga impostos por conta dessa terra que ele está utilizando, tá? Ele é preso à terra pelo pagamento de obrigações. Servo é escravo? Não, servo não é escravo, porque escravo é propriedade, servo não é propriedade, tá? Mas se o servo, então, quiser sair das terras do senhor feudal e ir para outras e tal, ele pode? Não, ele não pode, porque ele está preso à terra. Ele pode a partir do momento que ele paga as suas obrigações. Vamos colocar obrigações, mas também a gente poderia ler como impostos, tá? Então, a partir do momento que ele paga os impostos dele, ele poderia ser um homem livre, poderia ir para onde ele quiser. Tá, Gica, mas como que a gente paga esses impostos? Bom, vamos lá, né? 7 dias na semana, um dia para descansar. Então, a gente tem 6, né? Pensando aí na Igreja Católica, montando essa estrutura. Obrigações: corveia, talha, banalidades, mão morta, tostão de Pedro. Para vocês terem um pouco de noção do que funcionava cada um. Corveia. Além do servo ter que trabalhar na sua terra para se autossustentar, para ter a sua comida, plantar o que ele come e para a sua família, obviamente, desses 6 dias da semana, ele tinha que trabalhar 3 no manso, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, mas nas terras do senhor feudal. E toda a produção que era feita ali ficava para o senhor feudal. A talha, desses 3 dias que o servo trabalhava para as terras próprias, para si mesmo, metade dessa produção tinha que ir para o senhor feudal, tá? Tinha que ir para pagar esses impostos. Banalidades. Bom, beleza, eu tenho um trigo aqui, eu tenho uma coisinha aqui, para eu usar o moinho, por exemplo, para eu moer os grãos, para eu usar o forno, para eu usar algum equipamento, foice que quebrou e etc., alguma pá e etc., eu preciso pagar as banalidades, tá? Então, tudo o que o servo fizesse, ele teria que pagar com impostos. Então, isso ia acumulando, tá? Então, imagina, assim, tá? A mão morta. Bom, se o servo está trabalhando ali com o pai dele, com o avô dele, o avô morre, eles precisam pagar um imposto da morte do avô, porque é menos uma pessoa para trabalhar para o senhor feudal, para trabalhar nas terras do senhor feudal, menos uma pessoa para dar impostos para o senhor feudal. Se o pai morre, o filho tem que pagar o do avô e o do pai. Então, assim, como que vive, né? Como que vive? Como que essas pessoas conseguem trabalhar? Então, são muitos impostos. Então, nunca conseguem entender que nunca esse servo ia conseguir pagar todas as obrigações a ponto de falar, hoje, agora sou um homem livre e não devo mais nada a você? Tá? E o tostão de Pedro, que também é conhecido como dízimo. Além de tudo isso que vai para o senhor feudal, eu tinha que dar 10% da minha produção para a igreja. É o famoso dízimo, tá bom? Então, essas são algumas das obrigações que existia nesse período, ok? Então, o servo, ele acaba sendo preso à terra por causa dessas obrigações. Fugas, não sei o quê. Tem um negócio que fala que no feudalismo, né, na Idade Média, se a pessoa fugisse, se escondesse por 1 ano e um dia, ela se tornaria um homem livre. Mas daí, né, até você conseguir fugir, para onde que você ia também, né? Porque fora ali do feudo, as coisas ainda existiam invasões, ainda existiam saqueamentos, ainda existia. Então, assim, os servos só vão para o feudo em busca de proteção, porque aquele senhor feudal, ele está oferecendo proteção, né? Porque senão ele não precisaria, porque fora do feudo as coisas são muito perigosas, tá? Que é uma representação da galerinha trabalhando, que é uma representação de um feudo, tá? Tomem cuidado, novamente, com esses filmes hollywoodianos que a gente fala, que é tudo muito murado, né? Muralhas e guerras, não sei o quê. Na verdade, no feudalismo, o que era murado era a casa do senhor feudal, né? O castelo que ficava o senhor feudal e a igreja, tá? Aqui a gente vê que por fora dessa estrutura murada existiam
as casas dos servos, os campos de plantações, etc. Aqui a gente tem um exemplo um pouquinho melhor de feudalismo, tá? O castelo, onde ficava o senhor feudal, o moinho, o manso senhorial, manso, lugar, né, do senhor. Então, aqui eram as terras do senhor feudal, manso senhorial, era onde eles vinham, os servos tinham que trabalhar para pagar corvéia, para pagar a banalidade, a talha, etc. Aqui os pastos e o manso comunal, manso comum, né? O manso a terra que pertencia a todos, que, enfim, era de uso comum, tá? E o manso servil, ou seja, onde ficava os servos, tá? As casas dos servos, as plantações. Aqui a gente tem uma representação até melhor, que vai falar aqui um manso senhorial. Os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor, nelas trabalhavam os servos e outros camponeses, ali se produzia tudo o que o senhor necessitava para manter a sua família e outros dependentes, né? Então, manso senhorial. O manso servil, onde ficavam os servos, terras destinadas aos servos, nelas os servos produziam o que era necessário para a sua sobrevivência, devendo em troca cumprir uma série de obrigações com o senhor, certo? E o manso comum. Os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais, de florestas e baldios, onde os camponeses escolhiam frutos e raízes, extraíam a madeira e o mel. A caça nas florestas era exclusiva dos senhores, ou seja, dos nobres. Tá? No senhorio, em geral, também havia celeiros para armazenar a colheita, um moinho para triturar os grãos e fornos para assar os pães. Tudo pago pelas banalidades. Tá? E para a gente ir finalizando esse resumo da Alta Idade Média, dessa estruturação, a gente tem, então, uma sociedade estamentada, ou seja, com com restrição de mobilidade social. Também tomem cuidado com os filmes onde um servo vai lá e ele vira um nobre e não sei o quê, e vira um senhor feudal, ou que... Não, tá? Não. E divisão feita a partir do critério de nascimento. Se eu nasço filho de servo, servinho será. Filho de nobre, nobrezinho será. Ok? Filho de clero, clérigozinho será. Ai, Gica, não. Calma aí. Filho de clero? Como assim filho de clero, gente? Pois é, a Igreja Católica só determinou o celibato, né, que é essa coisa do padre casar-se com Deus apenas e com a Igreja, após o século XIII, tá? Depois do século X aí. Então, assim, até então, os cleros, né, a igreja, quem era da igreja, podia ter filhos, sim. A questão é que isso ia gerar herdeiros, e esses herdeiros iam disputar as terras que essa igreja, como eu falei para vocês na aula passada, que a igreja tinha conquistado, né? A igreja era a maior detentora de terras desse período, da Idade Média. Era ela quem tinha a maioria das terras, tá? Então, assim, imagina, todo mundo, o clero, o padre, o papa começa a ter filho, vai dividir, daí a igreja perde, tá? Então, veio esse, se eu não me engano, foi o Concílio de Trento, e impôs o celibato, ok? Então, a gente tem aí o clero, né? A gente tem umas divisões de nascimento e a gente tem umas divisões sociais aí, para que serve cada coisa, tá? O clero, qual que é a função do clero, Gica? A função do clero é uma função intelectual. É ele que vai aconselhar, é ele que vai mediar as coisas, é ele que vai rezar, orar para que as coisas fiquem bem. É ele que vai deter o conhecimento, o intelecto, é ele que vai educar, é ele que vai falar e etc, tá? A nobreza, a função da nobreza era uma função militar, ok? Era batalhar, era defender, era proteger, era expandir, ok? E a função dos servos era trabalhar, era uma função produtiva, tá? Isso a gente divide em oratores, belatores e laboratores. Oratores, clero, tá? Orar, falar, tá? Nobreza, belatore, poder bélico, né? Hoje a gente ouve muitas palavras poder bélico, ou seja, voltado ao militar, tá? E o servo era laboratório, ou seja, função do labor, trabalhar, tá? E fora isso, a gente também tinha
os vilões e ministeriais, tá? Os vilões, aqueles homens que viviam nas vilas, tá? Ministeriais, nas cidades, vilas, cidades. Então, existia cidade? Sim, gente, continuava existindo cidade. A diferença é que existia um grande êxodo urbano. A diferença é que a maioria da população foram para as zonas rurais por defesa, porque estava existindo muito saqueamento, invasões bárbaras, etc. Então, estava ficando muito perigoso viver nas cidades ou fora da proteção, tá? Mas existiam, sim, homens livres, e as cidades, elas geralmente eram voltadas para a questão artesanal. Então, quem ficava na cidade eram os artesãos. Esses artesãos, eles produziam as coisas, né, eles produziam o que eles precisavam e iam até as muralhas, os muros próximos ali dos feudos, do senhor feudal, para fazer essas feiras, essas trocas. Daqui a pouco a gente vai ver no que isso resulta, tá? Aqui, então, é um exemplo do que acontece, né? Os clérigos, os oratórios, eles defendem aos nobres, eles rogam, né? Eles oram pelos nobres, e os nobres defendem o clero, tá? Os nobres defendem o servo enquanto os servos trabalham para os nobres, e o servo trabalha para os clérigos enquanto os clérigos rogam pelos servos, tá? Então, essa é a divisão velatória, oratória e laboratórios. Aqui a gente também tem uma característica daquela pirâmide social que eu sempre gosto de mostrar para vocês, que às vezes a gente confunde, né? Quem está no topo, quem está no topo da pirâmide, quem está no base. E é muito doido, porque na base da pirâmide a gente tem os servos e os vilões, os servos e os homens livres, no caso. No meio a gente tem essa nobreza, né? O senhor feudal, os nobres. E no topo da pirâmide que está a Igreja Católica. É importante lembrar que a Igreja, ela sempre está no topo, tá? Porque é ela que detém o poder político, o poder ideológico, tá? Ela que é a maior possuidora de terras. Então, não é à toa que ela está no topo, ok? Ao mesmo tempo que a gente tem aqui o clero, a gente tem a divisão de alto clero e baixo clero. O alto clero é uma hierarquia que a gente está falando, né? Quem está no alto? O papa, o bispo, os cardeais, o arcebispo. Quem está embaixo? Os padres e os monges, ok? Aqueles que não têm muita influência, aqueles que eles são da igreja, mas eles não têm muita força na hierarquia, tá bom? A nobreza, senhores feudais, possuem terras, poder político e devem defender os cristãos, e os vilões, quase servos, porém com menos obrigações, e os servos, deveres da servidão, corvéia, talha, banalidade, e daí tem um monte, ok? Essa é mais ou menos a estrutura. Aqui eu mostro para vocês a diferença dos cléros, né? Eu falei para vocês, tem o alto clero e o baixo clero, e dentro dessa divisão a gente tem o clero secular e o clero regular, tá? O clero regular é aquele, aqui a gente até explica, o clero regular, ele é voltado para as questões atemporais da igreja, para as questões espirituais. Então, são aqueles que vão se retirar do mundo material, né, de alguma certa forma, vão se afastar desse mundo de contato, desse mundo coletivo, e vão se isolar nos monastérios, tá? Vão ser os monges copistas, vão se dedicar exclusivamente às orações, ao desenvolvimento espiritual da Igreja Católica. Esse seria o clero regular, pensando regular no sentido de atemporal, está além do tempo. Ok? Que são os abades e monges que vivem nos mosteiros de acordo com as regras definidas pelos fundadores. E a gente tem, então, uma divisão também com o clero secular, ou seja, o clero temporal, aquele clero que ele vai conviver, vai ter convívio coletivo e etc, tá? Que é composto por bispos, párocos, né, padres, que vivem junto das populações, tá? Então tem uma diferença sim disso, e ao mesmo tempo que tem uma diferença de clero regular para clero secular, tem a diferença de alto clero para baixo clero, tá? Independente se for clero secular ou regular, o baixo clero são os padres e os monges. O alto clero, no clero regular, seria o abade, e no clero secular seria o bispo, tá? Não encanem com isso, eu só estou mostrando para vocês, isso
não é uma pergunta específica de prova, é só para vocês saberem, tá? Aqui a gente tem os homens, os monges copistas, inclusive tem um filme muito bom que mostra esses homens copistas, que chama O Nome da Rosa. Super aconselho vocês assistirem, é muito bom. Eu ia falar o homem que copiava com Lázaro Ramos, né? Um monge copista. Enfim. Aqui a gente tem uma representação, beleza? E só para a gente finalizar a Alta Idade Média, a Igreja Católica ICAR, como eu falei para vocês, Igreja Católica Apostólica Romana, detinha o poder econômico, ou seja, ela era proprietária de terras, ela detinha o poder militar, ou seja, terras, é igual a ter vassalos, que é igual a ter exército. Porque a Igreja Católica, ela tinha terras, e ela dividia essas terras entre os seus vassalos, entre os seus nobres. E esses nobres ofereciam o que para a Igreja Católica? Proteção militar. Ou seja, a Igreja Católica, ela podia ter esses exércitos desses vassalos. Olha o poder disso, gente, tá? E a gente está falando de um momento em que não existe monopólio da força, né? Porque está tudo fragmentado, está tudo descentralizado, cada um cuida do seu feudo. Mas a Igreja Católica é uma exceção, ok? Poder político é uma religião, a Igreja Católica, o catolicismo, ela acaba sendo uma religião exclusiva, ok? Ela é uma religião, ela é a religião que está ocupando toda a Europa até mais ou menos o século VII, século VIII, quando vem Maomé, né? E a galera do Maomé. Beleza? Que a gente já falou sobre isso, mas até então é uma religião exclusiva. Olha esse poder político, olha essa influência, tá? E o poder intelectual. Como assim? Controle da educação e a legitimação social pela fé. Ou seja, a gente tem uma estrutura em que une teocentrismo, ou seja, uma sociedade completamente religiosa, né, voltada para exclusiva para Deus, né, onde tudo é ruim, tudo é pecado, tudo não pode acontecer porque Deus não quer, e quem impõe isso é a igreja. Uma religião voltada para dogmatismo, ou seja, certezas absolutas da Igreja Católica e certezas inquestionáveis, os dogmas, né? Dogma é algo que eu não posso questionar, não posso criticar, porque senão eu me torno herege, eu estou indo contra a Bíblia, eu estou indo contra os mandamentos. Então, se eu desobedeço, eu posso ser caçado, posso ser punido, tá? E uma sociedade completamente voltada pela fé, tá? Toda a explicação do mundo é pela fé. Não, então, a gente está vivendo num período em que a ciência, galera, a ciência, ela não é valorizada. Gica, você está falando de 2021? Pois é. Então, a ciência, ela não é valorizada, a ciência, ela não é vista. Qualquer pessoa que ouse desobedecer, desafiar ou questionar, ela vai ser punida, tá? Porque Deus que vai resolver tudo. Deus que vai resolver as coisas, tá? A gente já vai ver que isso vai causar uma crise, a crise do século XIV. A gente vai ver onde isso vai dar, tá? Ai, Gica, mas as pessoas conseguiam viver assim? As pessoas acreditavam nisso? Gente, até hoje a gente sabe o poder que muitas religiões têm de arrastar os seus fiéis, né? A gente às vezes se depara com questões absurdas, né? A venda do sangue, ou a venda da lágrima de um padre, de um pastor, e não sei o que. Até hoje a gente vê isso, e que tem pessoas que tem pessoas que são movidas por isso. Se a igreja fala A, a pessoa vai cumprir o A, entendeu? Então, assim, não é questão nem de crítica, nem de nada, é dizer, sim, ainda existe, e a religião, ela tem esse poder, e a gente sabe muito bem, e isso não é uma coisa da Idade Média apenas, é de todos os séculos, ok? O latim, como língua universal, não à toa, os padres rezavam a missa de costa para o público e lendo em latim. Daí, tô lendo aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Se o servo vai perguntar, o que é isso, aquilo, ele vai falar, tá escrito que você tem que fazer isso, aquilo. Então, assim, só quem conhecia o latim eram só os nobres, era só o clero, tá? Era só quem tinha acesso à educação. Nossa, gente, que barulhento, né? Graças a Deus. Só quem tinha acesso à educação, tá? E os servos, eles acabavam seguindo,
porque estava na Bíblia, tá? Divisão em dois poderes, já expliquei isso, né? E a Igreja Católica, ela acaba ocupando, a gente fala isso, um vácuo no poder, tá? Ocorreu um vácuo no poder. Gica, que vácuo? O Império Romano do Ocidente, ok? A gente não teve a queda do Império Romano do Ocidente? O Império Romano não era ocupado por um imperador que governava toda aquela extensão de território da Europa? Pois é, aquilo caiu, aquele sistema caiu, aquele imperador caiu, e a Igreja Católica está ascendendo, ela está ocupando este lugar que está vago, tá? E a Igreja Católica ela também tinha a possibilidade de intervenção em disputas políticas. Então, tudo a Igreja Católica era chamada. Vamos resolver essa terra de quem, não sei o quê, chama a Igreja Católica. Preciso resolver, chama a Igreja Católica, tá? A própria Poço Ipiranga, né? A própria Paulo Guedes, a Igreja Católica, né? Gente, por enquanto, deixa eu voltar aqui, ver se tá tudo bem, como que vocês estão? Nossa, olha o looping. E aí, gente, dúvidas? Vamos conversar comigo? Tá de boa? Tá tranquilo? Então tá bom. Vamos voltar lá, então. Apresentar. Então, gente, passado esse contexto, e lembrando, isso tudo está acontecendo no mesmo período que estava acontecendo nos reinos francos, tá? Império Merovingio, Carolíngio, tá tudo ali, é tudo junto que está acontecendo, tá? O Império Merovingio, Carolíngio, que eu contei para vocês na aula passada, ele é uma questão histórica. Aqui eu estou trazendo as características desse período, tá? Que fazem parte dessa história dos reinos francos. E agora, a gente, né, após esse Império Franco, após a divisão das terras do filho do Pepino e etc., a gente está entrando, então, na Baixa Idade Média, né? A gente está entrando no período aí que vai do século XI ao século XV, tá? Onde as relações feudais, elas vão ficar mais latentes, mas, ao mesmo tempo, a gente vai começar a ver um declínio do feudalismo, tá? Então, Alta Idade Média, quando ela está em ascensão, Baixa Idade Média, quando ela está em declínio, tá? Transformações estruturais no feudalismo europeu. Olha como eu estou empolgada. Um ponto de exclamação. Eu estou muito empolgada, gente. Olhem as transformações estruturais no feudalismo europeu, tá? Quais as causas, Dica, dessa transformação estrutural no feudalismo europeu? Bom, vamos lá. As causas das transformações estruturais. A fome, tá? Nossa, Gica, como assim a fome? Bom, vamos lá. A gente tem um esgotamento econômico acontecendo por conta da falta, né? Por conta das invasões, das guerras, da peste negra. Isso daqui é de modo geral, tá? Não estou falando já no começo do século XI, estou falando dessa estrutura toda. A gente vai ter a fome no fim desse período, principalmente pela falta de guerras, falta de controle populacional. A peste já vai ter matado todo mundo, e daí depois todo mundo vai voltar a nascer de novo. Então, assim, você não tem um controle populacional acontecendo, você tem só gente nascendo, você não tem terras, né, porque as terras começam a ficar improdutivas, tá? Eu já vou explicar isso também. A gente tem aí outra transformação, outra causa, as cruzadas, que vão desembocar aí em questões muito importantes para a gente. A gente tem o renascimento comercial e urbano surgindo, a gente tem o fortalecimento da burguesia, a gente tem as revoltas populares e as guerras voltando a ocorrer. Já vou explicar detalhadamente cada um desses, tá? Mas deixo aqui uma frase para vocês do historiador, do Jacques Legoff, que é, antes de eu falar essa frase, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que, na verdade, eu vou fazer o diferente, para vocês falarem comigo, porque eu estou um pouco carente. O que vocês lembram quando a gente fala de Idade Média, especificamente Baixa Idade Média? Quando a gente está falando do final da Idade Média, o que vocês vão lembrando que foi acontecendo?
Falem comigo. Pode ser pelo chat, pode ligar o microfone. Falem comigo, porque eu quero fazer uma análise aqui. E aí, gente? Alguém vai digitar? Boa, o Martinho Lutero, ele foi um pouquinho depois. Ele foi depois dessa estrutura da Igreja Católica, né? De tudo que a Igreja Católica fez. Mas está próximo. O que mais vocês lembram? Vocês lembram coisas estruturais? Vocês lembram, sei lá, o que vocês lembram da peste negra? Como que começou a peste negra, a peste bubônica? Ó, os ratos. Na verdade, as pulgas que picavam os ratos, né? Boa, navegações, sim, sim. Sim, você tem aí a superstição do gato preto, né? E daí todo mundo sai matando os gatos adoidados, daí os gatos não matam os ratos se proliferam, né? Já não tem saneamento básico existindo ali naquelas comunidades, e daí você tem a proliferação aí, a dissipação da peste. O que mais? Renascimento. O que vocês lembram de Renascimento? Mona Lisa, boa. Boa. Mona Lisa, Renascimento. O que mais, gente? O Newton ele vem um pouco depois. O Newton ele já é um pouco mais próximo do iluminismo. Se eu não me engano, 1700, né? O Milton. O Milton. Ah, meu amigo Milton. Não, acho que é um pouquinho depois. Quem mais? Ele fica quarentenado? Isso eu não sabia, não. A gente tinha uma aluna, gente, que ela vivia... Ô, Paty, você lembra? Quem que lembra? Que ela vivia falando do Newton. Antropocentrismo, boa! Boa, é isso. Você lembra, Paty? Ela vivia falando, Isaac Newton, Isaac Newton. Antropocentrismo, sim, antropocentrismo, muito bom. Eu lembro da igreja atacando fogo em todo mundo. Eu lembro disso, né? Bom, então eu vou voltar aqui. Eu queria saber algumas coisas de vocês, porque é o seguinte: a gente tem um costume muito errôneo de falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? Acho que vocês já ouviram falar disso? Já ouviram falar que a Idade Média era a Idade das Trevas, era um período que não teve produção artística, um período que ficou no limbo da história, que não teve muito desenvolvimento, e que só no Renascimento... Vocês já ouviram falar coisas assim? Conversa com a tia. Sim, né? Então, há um momento da gente... Vamos deixar isso daí de lado. Vamos deixar um pouquinho de lado, porque assim, não é verdade, tá? Rapidamente, quem acabou chamando de Idade das Trevas e etc., foram os próprios renascentistas, né? Mas os renascentistas, eles não se consideravam renascentistas. Quem chamou os renascentistas de renascentistas foram os iluministas, ou seja, que vieram no século XVIII, né? Então, olharam para trás no século XV, XVI e falaram assim, esses caras foram renascentistas, e não sei o quê, né? E os próprios renascentistas chamavam a Idade Média, Idade Mediana, média, uma idade mais ou menos, uma idade das trevas, tá? Mas não é certo falar sobre isso, e eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, vai que algum dia caia no vestibular, né? Desde o século X, ocorre a verdadeira decolagem de uma nova Europa. É necessário compreender que quando Petrarca e os pensadores do Renascimento forjaram o nome Idade Média, só viam aí o tempo de uma passagem entre uma antiguidade verdadeiramente viva e uma modernidade que começava a se impor. O termo média denegava, de certa forma, qualquer especificidade dinâmica a este período, tá? Ou seja, vocês estão entendendo? Aqui, as próprias pessoas que estavam vivendo nesse período olham para esse período e falam, isso é meio blé. É igual a gente olha para o nosso passado, um pouquinho para o passado, a gente olha aqui e fala, nada a ver, né?
né, a gente tem uma visão um pouco deturpada da nossa vivência, né, do nosso tempo, porque a gente não está vivendo ele ao todo, né, e a nossa vida, ela é finita, né, o tempo do ser humano, que 70, 80 anos no máximo, é um piscar de olhos para a história. A história, a gente conta a história dos séculos da humanidade, né, a gente não vê um caso específico, a gente não vê uma vida específica, mas a gente vê uma transformação que ela acontece, como eu sempre falo para vocês, de forma lenta e gradual. Ok? Então, por isso que é normal que a gente não consiga enxergar o todo que está acontecendo, que a gente não consiga, talvez, ver as transformações, ok? Acredito, ao contrário, que a Idade Média foi um longo período criativo e dinâmico. Aliás, ainda sob os olhos, criações artísticas que são os produtos e as testemunhas dele. Música vocal e instrumental, pintura, arquitetura religiosa. Arquitetura religiosa, é isso. O tempo das catedrais, como chamou George Duby, é admirado. A despeito disso, o encantamento não trouxe a mudança da imagem da Idade Média que ele deveria ter suscitado. Tá? Então ele fala aí de uma mudança, um olhar diferente, um olhar para trás de uma forma diferente. Então, para a gente não ficar usando muito esse termo Idade das Trevas, tá? Porque, de fato, houve desenvolvimento. A gente vai ver, aconteceram mudanças importantes, tá? E que foram graças não, né? Mas por conta dessas mudanças que a gente tem o que a gente tem hoje, tá? Aqui a gente, mais uma representação aí dos boizinhos. Aqui uma imagem super boa, com qualidade, que a Giovana sabe achar. As feiras comerciais, né? Ai, que delícia, feira, eu adoro feira. Vamos lá, então, eu falei para vocês que eu ia falar cada característica. Então, vamos falar da fome, tá? Essa fome que a gente está falando é a fome que vai do século XI ao século XIII, tá? Depois vai ter mais uma grande fome aí. Bom, causas. Crescimento demográfico devido ao fim das invasões, fim das guerras carolingias e das pestes. Bom, você não tem controle populacional, vinde ao mundo e reproduzivos, é isso, né? Você fala isso, vem ao mundo e façam filhinhos, né? Então eu vou fazer filhinhos e vou botar um monte de gente nesse mundo e é isso, e bora, não vai ter guerra para matar ninguém, não vai ter peste para matar ninguém, não vai ter nada para matar ninguém, bum, a explosão, um monte de gente nascendo, tá? Técnicas rudimentares de agricultura, ou seja, até então, gente, essas pessoas da Idade Média, elas não tinham muito conhecimento em agricultura, né, em desenvolvimento, em avanço da agricultura. Então, a forma de plantação deles era uma forma muito rudimentar, ou seja, imagine 3 blocos de terra, tá? Ao invés de eu plantar em 1 e 2 e deixar o outro sossegando, deixar o outro descansando para recuperar, né, tudo que o solo precisa recuperar, né, as propriedades dele com a chuva e com o tempo, ao invés de eu deixar ele descansando, o que eu faço? Eu planto nesse bloco também. Então, eu tenho 3 blocos plantados. Beleza, vou lá, tiro, né, colho, não sei o que, planto de novo. Os 3 blocos. Tiro, colho, planto de novo. Planto de novo. E não dou tempo para a terra descansar. O que vai acontecer? Essa terra vai ficar improdutiva. Ok? Eles não tinham conhecimento da agricultura circular, que eles falam circunferencial, não lembro, que é isso, né? Planta 2, deixa 1. Planta, daí depois usa esse 1 e deixa o outro que já foi plantado para descansar. Eles não tinham muito esse conhecimento. Então, você vai acabando com as propriedades do solo, você não vai conseguir mais plantar, tá? Desgaste constante do solo e, consequentemente, produtividade baixa, tá? Consequência, e daí agora a gente vai ver 2 coisas. As consequências imediatas que foram tomadas, que aconteceram, né? As transformações imediatas, ou seja, a pronto, tá? E depois as consequências mediatas, ou seja, a médio e longo prazo. As consequências imediatas foram a expulsão dos servos, dos feudos, tá? Esses servos, eles começavam a se tornar homens livres. Ou seja, Gica, como assim? Eles não precisavam pagar impostos? Não. Porque assim, tá tendo aumento populacional, não tem mais comida, né? Mesmo que eu plante, eu, senhor feudal, não vou conseguir sustentar minha família. O que eu faço? Eu mando esses servos embora, mando metade embora, sai daqui, show. Não precisa pagar a obrigação, não, vai com Deus, sai daqui,
expulsa, né? Então, esses caras, eles se tornam homens livres. Prós e contras, né? Porque onde que ele vai viver, como ele vai se proteger, mas ao mesmo tempo ele é um homem livre, não tem mais obrigações de pagar para o senhor. Então, né, aumento dos impostos e consequente revolta dos camponeses e fuga de servos. Ou seja, para os que ficam, para os que vão embora, beleza, está expulso, livre das obrigações. Para os que ficam, eles precisam pagar mais impostos ainda. Então, assim, lembra aquela coisa da Corvéia, da Itália? Aquilo começa a ficar mais latente ainda. São mais alimentos, mais produtos que tem que dar para a família do senhor feudal sustentar ele e seus dependentes. Então, assim, aumenta os impostos para essas pessoas que ficam. E daí, consequentemente, eu tenho revoltas camponesas, tenho os caras ficando puto da vida, pegando em armas, né? E eles fugindo também, tá? Migração populacional para os centros urbanos como cidades e vilas. Ou seja, o que está acontecendo? Ou está sendo expulso, ou aumentou muitos impostos, eu vou fugir, ou eu vou procurar um abrigo, né, nessas cidades, nessas vilas. Com isso, eu tenho uma expansão da burguesia. Porque essas vilas, essas cidades, chamavam como burgos. E quem morava dentro desses burgos? Os burgueses. Tá? Coisa para contar para avó no final de tarde comendo um bolo, né? Pô, você sabia que burguês de Burgo? Ela fala assim, filho, eu vou tirar você do cursinho, tá? E daí a gente tem aí fome do século, continua do século X, do século XIII, e as consequências imediatas, ou seja, a médio prazo, médio e longo prazo. As transformações estruturais do feudalismo da Europa, como eu coloquei ali com ponto de exclamação, né? Novas técnicas de agricultura, tá? Como moinhos hidráulicos, como os arados, ou seja, aí uma facilidade para o entendimento da agricultura, a necessidade de expansão para conquistar novas terras, olha o expansionismo acontecendo novamente, porque o expansionismo tinha parado, né? Depois do Império Romano, o que a gente teve de expansionismo, né? Porque o Império Romano, ele conquistou a Europa toda ali, o norte da África, a parte ali da Ásia, e depois disso, Idade Medieval, feudo, daí teve o Império Merovingio, o Carolíngio, mas daí acabaram também. Para onde a Europa foi, né? Tinha conquistas, tinha expansionismo, né? Não tinha, tá? Mas com isso, com a questão da fome, eu precisava conquistar mais terras, mais propriedades. Então eu vou expandindo. E com isso vai para o leste europeu, né? Ali pegando parte da Rússia, né? As cruzadas, tá? Como que eu vou conquistar novos espaços? O que eu vou fazer? Como que eu posso, porque vai ter pessoas morando lá, vai ter os árabes que já conquistaram muita coisa, o que eu faço? Cruzadas. Já vou explicar o intuito das cruzadas, tá? E, consequentemente, um renascimento urbano, tá? Renascimento urbano, dica, tá renascendo, tal, porque não é que não existia, né? Mas era bem amenizado, era pouca coisa, tá? Isso daqui que a gente chama de renascimento urbano, o crescimento dos grandes centros, é a volta, uma faísca que explode, daí todo mundo, né? Por isso que a gente fala renascimento, uau, é um boom que começa a acontecer, tá? Então, estava falando das cruzadas, aqui eu não vou aprofundar nas cruzadas, foi um total, se eu não me engano, de 10 cruzadas, 8 oficiais e 2 não oficiais. Não vou me aprofundar em cada uma, mas eu quero só dizer o contexto delas, né? As cruzadas, elas foram decididas no Concílio de Clermont-Ferrand, né? E meu francês, ele tá em dia, né? Te gatou. 1095, através do Papa Urbano II, tá? E os objetivos da cruzada eram objetivos religiosos, objetivos territoriais e comerciais, tá? Dica, como assim? Bom, vamos lá. A cruzada, como objetivo religioso, ela tinha o intuito de expansão da fé católica. Por que expansão da fé católica, galera? O que estava acontecendo aqui? Quem já tinha chego na Europa? Começa com Musul, termina com Manos. Boa, os muçulmanos, né? O Império Islâmico, né? Já estava invadindo aí a Europa, já tinha subido ali o Estreito de Gibraltar, já estava em Portugal, Espanha, atual Portugal, Espanha, já estava quase chegando e não sei o quê, né? A gente tem aí, então, uma religião surgindo que já não faz, não deixa, não permite que a religião católica seja exclusiva,
Olha o medo, olha o temor da Igreja Católica nesse período, tá? Então, a cruzada, ela tem como intuito principal a expansão da fé católica, tá? Tem também o intuito de conquistar Jerusalém, a Terra Santa. Essa história de Jerusalém, vocês sabem muito bem, né? A Terra Santa, até hoje existem muitas questões aí, né? E a reunificação do catolicismo. Gente, o que aconteceu em 1054? A gente falou disso na aula de Império Bizantino. Aconteceu a cisma no Oriente. Lembram disso? Lembra que o Império Romano tinha sido dividido depois que, né, depois que caiu Roma em 453, 476, tinha sido dividido, foi para lá, tal. Daí existia a Igreja Católica, só que em 1054 foi dividida em Igreja Católica do Oriente e do Ocidente. A do Oriente, capital em Constantinopla, era a Igreja Ortodoxa. Lembram disso? Que tinha o César o Papa, né? Aquela figura do imperador e do Papa ao mesmo tempo, e a Igreja Católica ficou só com a figura do Papa. Até mostrei uma imagem do Papa e do César o Papa lá. Até hoje que existe, né? Então, existiu essa cisma no Oriente em 1054. E o objetivo da cruzada era reunificar esse catolicismo. Que dividir o catolicismo? Vamos unir que a gente tem que conquistar mais coisa, tá? Ao mesmo tempo que, para fazer essas cruzadas, precisava do quê? Precisava de gente, tá? Como que eu vou convencer uma pessoa a falar assim, ó, tó seu estilingue, tó sua pá, tó seu violão para meter na cabeça de todo mundo, sabe? Tó seu Nokia quadrado. Brincadeira. Como que eu vou convencer as pessoas a irem para uma guerra onde que elas vão morrer? Elas vão morrer porque elas não têm treinamento militar, elas não têm equipamento, elas não têm nada. Como que eu convenço uma pessoa a ir para a guerra, para morrer, para lutar pela Igreja Católica? Indulgência plena, tá? Gente, o que é indulgência? Indulgência é perdão, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um Deus do Antigo Mandamento, que era um Deus misericordioso, mas era um Deus putaço, né? Você desobedeceu, vem aqui, inundação, vai, Noé, pega a sua arca, né? Você me desobedeceu, mata seu filho, não sei o quê, vou transformar todo mundo em pedra, chuva de meteoro, não sei o quê, os dinossauros não merecem. Então, assim, a gente tem aí um Deus que era full pistol, né, no Antigo Mandamento, e agora a gente vê um Deus mais misericordioso, um Deus justo, né, trazendo aqui uma questão mais histórica do que teológica, mas um Deus mais justo, um Deus que perdoa e não sei o quê, porque Jesus veio ao mundo para perdoar os pecados dos seus filhos e etc, né? Então, essa própria figura de Jesus modificou muita coisa na Igreja Católica, e daí você tem a indulgência plena, o perdão pleno. O que você faz? Você estimula que os servos e os homens livres vá para a guerra, vá para as cruzadas, em troca do perdão. Eu te dou um bilhetinho aqui, ó, você, como eu sou José está liberado que se morrer na guerra, vai direto para o paraíso, pronto, vai lá lutar. É isso, eu não tô brincando. Né? A Igreja Católica, ela vendia indulgências quando não era tempo de cruzada. Tinha servo, tinha homens livres que eles passavam a vida inteira tentando economizar para chegar no Papa, no padre, pedir perdão e etc., e comprar essa indulgência, comprar esse perdão, falar assim, pelo amor de Deus, eu quero ir para o céu, porque o purgatório era muito ruim, né? As coisas que a igreja dizia sobre o purgatório, sobre demônios, sobre, meu Deus, é tudo muito ruim, eu vou queimar no mármore do fogo do inferno, e meus pecados, eu já sou pecador, e não sei o quê, era tudo muito ruim, as pessoas tinham medagem, gente, pelo amor de Deus, é assim até hoje, pelo amor de Deus, a gente sabe que é assim até hoje. Tá? Então, infelizmente, né, porque você fica na religião por medo, você tá na religião por medo, você vai cumprir as coisas por medo, né, não porque quer. Então, oferecia isso, esses papéis, essa indulgência, para que as pessoas fossem para a guerra, ok? Com a conquista de Nova Terra, daí a gente entra para os objetivos territoriais. Por que eu estou falando terra aberta? Territoriais.
tá? Conquista de novas terras, principalmente por uma demanda da pequena nobreza, que já tá, eu tô sem terra, quero mais terra, e não sei o quê. Então, beleza, vamos fazer uma cruzada, que daí, além da questão religiosa, a gente pega mais território, e uma questão comercial, porque a gente tem uma burguesia em ascensão aí. A gente tem os comerciantes, que são os burgueses, né, italianos, promovendo comércio ali no Mediterrâneo, e as cruzadas, elas vão ajudar, elas vão auxiliar para que esse comércio se expanda, tá? Então, a gente tem, inclusive, a quarta cruzada, que ela é chamada de cruzada comercial, que ela é financiada por Veneza, pelos venezianos, tá? Pelos burgueses ali de Veneza, ok? E, além disso, na questão objetivos comerciais também, a gente tem o surgimento das rotas marítimas e terrestres, expansão do comércio. Deixa eu só voltar uma coisa aqui. Quando eu falei isso daqui, oratório, velatório e laboratório, acho importante lembrar de uma coisa. Isso é uma estrutura da própria Igreja Católica, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o que o Pai faz? O Pai seria o oratório, né? Aquela força espiritual, intelectual, aquele que fala, aquele que sabe tudo, aquele que vê tudo, tá? A função do clero. Quem seria o Filho? Aquele que veio ao mundo para lutar, para morrer pelos pecadores, velatório, né? Poder militar, poder de proteção, etc. E quem está trabalhando para que as coisas aconteçam? O Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, isso é uma coisa que também surge na Igreja Católica nesse período. Nossa, vó, você não sabe, vó. Daí ela te torna herege, daí você vai ter que confessar, daí é muito difícil, tá? Daí o cursinho aprimorando vai ter culpa. Ó, aqui é um mapazinho das cruzadas, tá? Com as datas, depois vocês vão poder ver melhor. E quando eu falei da quarta cruzada, é esse tracejado roxo, ó, saindo de Veneza, indo para Constantinopla, ó, o comércio no mar Mediterrâneo, tá? Inclusive, falam muito que teve uma cruzada das crianças, que botaram um monte de criança na linha de frente, porque acreditavam que, como eram almas puras, crianças são almas puras, elas chegariam mais rápido no céu, teriam mais... Enfim, é uma desgraça isso, né? Pensar nisso. Colocaram crianças na linha de frente, com os seus estilingues. Aqui eu ia falar que eles estavam matando o cavalo por causa da fome, mas, na verdade, eles só estavam matando o nobre. Cruzadas, tá? Algumas representações. Olha isso daqui, que legal. Aqui a gente tá, é o comércio europeu no século XIV, tá? Aqui a gente vê todos esses traçados, gente, todas essas linhas, na verdade, elas são as principais rotas, tá? As rotas marítimas em verde, ok? Não sei se está dando para diferenciar muito. As principais rotas terrestres em vermelho, ok? E as outras rotas terrestres em roxo, rosa. Tá? Daí a gente tem sinalização das feiras, outros importantes cidades comerciais e principais centros de comércio mediterrâneo. Tá? Então, assim, começa na Itália, né, Veneza, Roma, e não sei o quê, e vai subindo para o norte da Europa, para o oeste, para o leste, ok? Vai descendo para a África, é uma belezinha. Ó, aqui dá para ver melhor. Depois deem uma olhada, é bem interessante, eu acho incrível essas rotas, cara. Tá? Isso tudo com as cruzadas e com o renascimento urbano, comercial acontecendo aí na Baixa Idade Média, tá? Vamos falar então de nossa, deixa eu perguntar, alguma dúvida, pessoal? Como que estamos? A pessoa passa a vida de maneira ruim, com medo de algo acontecer de ruim depois que ela morrer. Qual o sentido? Menina, qual que é o sentido? Me responda. Existe algum sentido? Difícil, né? Não tem. Difícil. Difícil. É uma vida de medo, né? Uma vida de desespero, uma vida... Enfim, que bom que hoje ainda temos a chance de sermos uma sociedade antropocêntrica, racional, embora estejamos vivendo tempos obscuros, tempos de negacionismo e tempos de tentativa de tirar a nossa liberdade, de impor religiões para toda a população, de impor os dogmas novamente, mas a gente vai passar.
A gente vai superar isso. A gente sempre supera. Bom, renascimento comercial, então. Qualquer coisa vocês me parem, tá? Então, o renascimento comercial, ele vai acontecendo aí como um aumento do uso da moeda devido ao comércio com o Oriente. Gica, mas como que aconteceu esse aumento do uso da moeda? Bom, imagina, você tá lá nas cruzadas, os comerciantes estão indo, né? Vai a galera batalhando na frente, matando todo mundo, os comerciantes vêm assim com suas feirinhas, pisando nos mortos, né? Tipo, tentando não entrar ali, fazendo suas feiras, ou você não quer comprar uma marnica para passar nessa ferida aí, né? E daí, imagina, chega no Oriente, eles têm contato com os árabes, com os muçulmanos, não sei, vou gesticular, não sei falar a sua língua, mas vamos gesticular, a gente faz uma troca aí, porque eu estou acostumado a fazer uma troca, sei lá, eu preciso de uma galinha, eu troco uma galinha por uma cadeira que eu faço, eu produzo uma cadeira, você cria a galinha, vamos trocar, beleza, na Europa eu troco, quando chego para os árabes, meu, cadeira, vai sentar você nessa cadeira, né? Porque eu não quero cadeira, eu quero ouro, eu quero dinheiro, eu quero moeda, né? Então, a moeda, aquela que antes não valia nada, ou que valia só para dentro de cada feudo, começa a ser um sistema de troca maior para os comerciantes, começa a ser um sistema válido para os comerciantes, porque daí, mesmo que seja cada uma de um feudo, pelo menos ele tem aquilo lá, então, sei lá, tipo, essa moeda eu quero 5 delas, mas se for da outra eu quero 2, né? E daí começa a fazer isso, e começa a ter uma pressão, aumentar uma pressão para padronização dessas moedas também, né? Para padronização do valor dessas moedas, né? Porque já começa a ficar desgastada essa relação de troca, de escambo, tá? Ao mesmo tempo que a cobrança de juros começa a acontecer. E a cobrança de juros, pessoal, é uma prática completamente não lembro a palavra, mas que a igreja não concorda, ok? Então, assim, cobrar juros, só a igreja pode. Mas vocês, comerciantes, vocês não podem cobrar juros, né? A usura que a gente chama, né? Mas é nesse período que vai surgir o que a gente chama de banqueiros, o que a gente conhece como banqueiros, porque as pessoas começam a emprestar, trocar dinheiro. Como assim emprestar, trocar dinheiro? A pessoa vai lá, o cara vai lá, faz a sua feirinha, faz a sua banca, né? Vai lá, fala assim, olha, eu tenho dinheiro, tenho moedas, tá? Todos esses comerciantes aqui são meus clientes. Você quer dinheiro? Beleza, ó, eu vou te dar uma folha, uma letra de câmbio, letra carta, câmbio troca, uma letra de câmbio. Vou te dar aqui, você pode usar. Só que isso você vai ter que me pagar 10% a mais, eu não sei o que lá. Não, beleza, eu concordo. E daí começa a vir esse uso dos juros, né? Para o banqueiro, para essa pessoa que empresta dinheiro, lucrar, ok? A Igreja Católica vai repudiar isso. Daqui para frente, quer dizer, um pouquinho mais para frente, vai surgir uma religião que permite o uso dos juros, cobrança de juros, tá? E que alguém, aqui eu não lembro se foi sobre, que já falou da Reforma Protestante de Martim Lutero, ok? Mas isso é spoiler para outra aula. Crescimento de viagens, tá? Demanda da burguesia. A burguesia, ela demanda viajar, né, gente? Como que ela vai para Disney, né, com $1 a R$2? Assim, é impossível. A burguesia, ela demanda viagem, tá? E crescimento de viagens aí. Então, a burguesia, ela luta também para ter mais segurança nas viagens, para não precisar ficar pagando pedágio né, a cada vez que ela passa alguma fronteira, alguma marca, né? Então, ela começa a questionar isso. Com todos esses acontecimentos, a gente vê uma necessidade de centralização política, ok? O movimento comuna, cidade, comunista, né? Mas comuna vem de cidade, começa a existir entre esses burgueses, então, esse movimento, que é uma tentativa de desenvolvimento de maior autonomia pelos comerciantes em relação aos poderes locais. O que esses comerciantes começam a fazer? Eles começam a se juntar, a se movimentar dentro dessas cidades, tá? E começam a fazer as cartas de franquia, ou seja, eu pago anualmente, mensalmente, junto com os meus outros colegas burgueses, eu pago uma quantia para um determinado nobre ou para o clero, tal, para me oferecer proteção, ao redor das minhas cidades, para oferecer proteção ao redor das feiras, tá?
proteção real aos burgos, para não ter saqueamento, não ter invasões, etc. Tá? Tanto que existiam placas quando chegava nesses burgos que era o ai da cidade torna o homem livre, né? Um homem livre, essa questão aí bem grande. Revolução agrícola acontecendo, né? A partir do contato com os árabes, começa a existir uma revolução agrícola, como eu falei para vocês, eles começam a trazer novas técnicas de agricultura, mas, consequentemente, a gente tem um estrago ambiental acontecendo, né? Porque daí você começa a conquistar mais lugares, a cair, desmatar as florestas, né? Para ter novas terras e também para abastecer as cidades. E a gente sabe o que vai rolar daqui a pouco, né? Com esse desmatamento aí. Renascimento urbano, então ali era o renascimento comercial, relacionado ao comércio. Aqui a gente está falando agora da volta dos grandes centros, né? Então, a migração dos feudos, das pessoas que estavam nos feudos para as grandes cidades, a produção agrícola, né? A necessidade de produção agrícola, de mais terras, etc. E o comércio, isso tudo junto causa um crescimento nas cidades e com isso um renascimento urbano, tá? Fixação das feiras nas praças. Olha que doido. A utilização das praças novamente como um encontro coletivo, né? Lembra, na Grécia, na Ágora, as pessoas se uniam na Ágora para debater política, para debater a sociedade, para falar, para se conhecer, para tomar um chopp, né? Jogar um truco, gritar 6, meter o zap na testa, né? E daí aqui não, a gente tem... Aqui não, aqui sim, né? A gente volta com essa galera frequentando as pracinhas, tá? As pracinhas, o Coreto de Limeira, beleza? Então, eles vão voltar a se fixar nas feiras, dentro dos burgos, né? As praças começam a ser habitáveis novamente. Formação de novas cidades, né? Nesses nós de trânsito, ou seja, nas rotas comerciais em que várias rotas se cruzavam, eu começo a formar novas cidades, porque os burgueses, os comerciantes, eles vão se fixar fazendo feira nesses nós de trânsito, nesses encontros, tá? Então, começa a expandir as cidades, e a formação de associações de comerciantes e artesãos, tá? Essas associações eram muitas vezes chamadas de corporações de ofício, ou seja, corporações de ofício. Todos os ferreiros dessa cidade vão fazer uma corporação de ofício, de trabalho, né? Os ferreiros, os artesãos, os padeiros, os artistas, né? Cada um vai ter a sua corporação e eles vão lutar pela autonomia econômica, vão exigir ali da autoridade local, né, do nobre local, do clero local, que eles tenham mais direito para garantir também o seu monopólio, né, porque são só eles que fazem essas coisas. O artesão, o cara que faz chinelo, só ele faz chinelo, ou ele e as pessoas que moram naquela cidade, e vão proteger isso, vão proteger esse comércio. Então, a burguesia, olha que engraçado pensar nisso, a burguesia, ela não surge com o ideal de livre comércio, como os liberais falam hoje em dia, né? Como vem o liberalismo e tal, e não é caçoando não, mas é que falam hoje em dia. O liberalismo fala disso, livre comércio, concorrência, não sei o que. A burguesia, ela não surge como livre comércio, né? Ela surge com protecionismo de suas mercadorias. Ela surge como monopólio, tentativa de monopólio, tanto nas ligas, as ranças, tá? Que eram aí essas associações em que os artistas se uniam. Às vezes podia ser não só uma cidade, mas várias, mas para impedir uma vinda de pessoas que nem é do local, tentar ganhar economias em cima dessas cidades que estão nessas corporações, tá? E com isso um monopólio, uma centralização econômica, tá? Uma tentativa. Para quem para quem jogou Assassin's Creed 2, é muito bom. Aconselho que vocês joguem para o vestibular, louca, né? Mas vocês vão ver muitas dessas coisas acontecendo. Ele é bem legal e daqui a pouco vocês vão ver também algumas características. Aqui até hoje existe, é um burgo, né? É óbvio que hoje já não é um burgo, né? Uma cidade, mas eles mantiveram as muralhas dos burgos, preservaram e tal. Olha, eu achei lindíssima essa, né? A cidade dentro e fora.
ok? Acesso, e era assim que funcionava, beleza? Aqui, ó, tem muitos, nossa, na Europa tem um monte que ainda são preservados, ok? As pessoas vivem lá dentro numa boa, numa nice. Isso aqui eu acho que é mesmo a primeira foto, tá? Aqui a gente tem uma estruturazinha aí, a praça, a catedral, a entrada, a muralha exterior, tá? Olha que interessante. Lindíssimo. Não fui eu que escrevi, eu peguei, obviamente, do Google. Os burgos passaram a ser fortificados, murados e defendidos para evitar a invasão de ladrões. Olha que legal. Tá? E, gente, para a gente finalizando, a grande crise, né? A grande crise, ela acontece aí de 1315. Eu acho que é importante vocês anotarem, se vocês puderem, colocar uma estrelinha, porque geralmente cai no vestibular a seguinte pergunta: quais foram as causas, as principais causas do fim da Idade Média? Ou que levou a Idade Média ao seu fim, ou abaixo da Idade Média, né? Pode cair, já caiu várias vezes que eu fiz vestibular, e, cara, se vocês lembrarem, se vocês colocarem esses 3 tópicos, cara, vocês vão fazer muito sucesso, tá? Então, lembre, o fim da Idade Média, ele é marcado por a grande fome, tá? A grande fome que foi causada por conta das estiagens e o assoreamento dos rios. Lembra que eu falei para vocês da Revolução Agrícola aqui? Eu falei que o contato com os árabes foi legal, só que houve um estrago ambiental por causa do desmatamento das florestas para abastecimento das cidades e para ter novas terras. Então, isso tudo gerou uma consequência um pouco mais tarde, tá? Estiagens, ou seja, tempo seco, não nasce mais nada, tá? Assoreamento dos rios, enfim, os rios estão secando, tá? A grande fome, a Guerra dos 100 Bundas, como é conhecido, a Guerra dos 100 Anos. Tá? A Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, ok? Detalhe, ela durou 116, mas ela é chamada de Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França, e depois a gente conversa sobre isso, mas ela também foi um dos motivos de finalização da Idade Média, né? Então, a Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. Gente, colocando esses 3 itens, colocando essas 3 principais características no vestibular, quando cair, meu, abraços, ok? Então, lembre-se disso, destaca aí que é importante, tá? Com a Guerra dos 100 Anos, a gente tem aí o enfraquecimento da nobreza e revoltas camponesas acontecendo. A gente tem um fortalecimento dos exércitos reais como forma de proteger a nobreza, tá? Os senhores feudais, a igreja precisou intervir mais ainda, né, nessa Guerra dos 100 Anos, depois a gente conversa, e a peste negra, a peste bubônica, né, que ela teve início nas cidades italianas e consequente expansão para toda a Europa, né, ou seja, você tem aí as pessoas fugindo das cidades, existindo um surto religioso muito grande, né, um questionamento, e aí, Igreja Católica, você não é a detentora do monopólio educacional, não é você que resolve tudo, não é Deus que vai curar a gente, cadê, né, e as pessoas morrendo, sendo infectadas, 1/3 da Europa morrendo, né, e com isso a crise do poder intelectual e da legitimidade da Igreja Católica. Surgimento de revoltas populares, né, revoltas camponesas e urbanas, devido a essa crise, como a fome, a guerra e os impostos também, certo? Então, a peste negra, a peste bubônica, só para vocês terem noção, ela vem a partir dessas rotas comerciais que começam a existir, principalmente entre Oriente e Ocidente, tá? Esses barcos, esses navios, eles transportam muitos ratos, esses ratos são picados por pulgas, são picados por pulgas que levam essas doenças para os seres humanos, quando picam os seres humanos. Essa doença, a peste negra bubônica, ela forma bulbos do tamanho de um punho na pele, no corpo da pessoa, no corpo inteiro da pessoa. Claro, ela tem febre, ela tem desenvolvimento de várias questões, formam os bulbos, esses bulbos explodem com sangue putrefado, com pus, e essas pessoas morrem em menos de uma semana, tá? Contagioso, respiratório e etc, né? Use máscara, né, gente? Eu acho que é um negócio, porque
esses médicos, isso daí é a representação de um médico, usando luvas, as máscaras, tá? Que eram essas daí, a varinha para tocar os doentes, parece mais uma espada para espetar, né? E as roupas pretas, porque como eram roupas brancas, acabava tendo aí manchava de sangue, as pessoas, desculpa, era roupa preta, manchava de sangue, ninguém via, tocava, se infectava, né? Então, por isso que passa a ser roupas brancas, para você ver onde que está manchado na roupa para não correr o risco. Eu achei essa imagem sensacional, gente. Aquelas tia, né? Ai, gente, olha essa imagem que eu achei no WhatsApp, né? Mas olha que legal. Bacana, Giovana. A peste bubônica, os bulbos, né? Gente, é isso, todo mundo morrendo porque não usa máscara, não tem distanciamento, não tem vacina, ninguém quer fazer vacina, ninguém quer tirar vacina, enterrando mais de 450 mil mortos. Então é isso, né? Ó, aqui a peste bubônica na Europa, tá? Onde está mais vermelho. Não, calma aí. Pontos de revolta, cidades. Acho que onde está mais vermelho é onde teve mais casos, tá? Então começou aí na Itália e foi subindo e foi expandindo, tá? Onde está mais claro é onde teve menos, tá? Aqui as revoltas dos camponeses, vai enfiar a faca no seu bucho, não sei o quê, botar uma paulada na sua cabeça, seu desgraçado, só briga, tá? E por fim, o século XV, então, ele traz a recuperação da crise do século XIV, né, o fim da Idade Média aí, teoricamente, acontece de forma mais acelerada nas cidades, existe uma retomada do comércio, o fortalecimento da burguesia e o enfraquecimento do clero e da nobreza, tá? Eu não vou conseguir falar de renascimento cultural. Será que somos sujos? Não, tem peste porque castigo divino. Então, tipo, é mais ou menos isso, assim, porque tem peste, porque tem gente desafiando as leis de Deus, porque não sei o quê. Quem vai ajudar a Europa a se recuperar da peste negra são os árabes, tá? A medicina árabe, porque você tem uma sociedade totalmente religiosa, que não permite o avanço científico, que não permite a pesquisa, que não permite o investimento, né? Daí você tem isso, daí você tem a Europa não conseguindo se recuperar dessa epidemia, vamos dizer assim, né, da peste. Vem os árabes com a medicina avançada deles e fala, gente, é o seguinte, isolamento. E eu não tô brincando, é sério. Isolamento, isola essas pessoas, elas vão morrer, né? Porque a Igreja Católica tentou várias coisas. Vamos rezar para essa pessoa. A pessoa ia lá e morria. Opa, a pessoa não era muito boa, né? Vamos rezar de novo. E daí ia morrendo. Tá, então vamos tentar fazer o quê? Vamos tentar colocar ventosas na pessoa, a gente coloca sanguessuga, a gente faz sangria, coloca sanguessuga e tal. Mano, a pessoa tinha hemorragia, morria na hora. Então, nenhum método da Igreja Católica funcionou. E isso fez com que ela entrasse em crise. A gente vai ver nas próximas aulas. Mas daí a gente tem os árabes, então, vindo falando, mano, isola, taca fogo no corpo, sabe? Não tem o que fazer. Vamos isolar, não sei o quê. E realmente os árabes conseguiram, ajudaram com a medicina deles, conseguiram acabar aí com a igreja católica, não, com a peste bubônica. Se vocês, aqui, ó, ela vai de 47 a 52, né? Esperamos que o Brasil não fique nisso. E é isso, né, gente? Alguma pergunta até aqui? A guerra da Sasha. A Cris já entrou? Porque eu queria cantar uma música para vocês. Vocês sabem se a Cris já entrou, pessoal? Se ela falou alguma coisa no grupo? Ó, vou parar a apresentação aqui. Deixa eu só ver se ela mandou alguma coisa no grupo. Calma, é intervalo agora? Dá tempo de tocar uma musiquinha para vocês? Da Idade Média, para vocês fixarem? Ai, meu Deus, eu tô nervosa! Aqui dá, gente? Dá? Boa. Então, assim, vocês já ouviram falar de Valesca Popozuda?
Já ouviram falar de Valesca Popozuda, galera? É da época de vocês? Hein, gente? Valesca Popozuda é da época de vocês? Sim ou não? Calma aí, pronto. Tô passando aqui. Acho que vocês estavam falando. Ok. Então, beleza, eu vou pegar meu violão. Ah, gente, vocês não entenderam. Vocês entenderam porque eu tô de verde? Vocês entenderam quem eu tô representando? É que eu não cheguei no Renascimento Cultural ainda, né? Mas assim, foi no Renascimento Cultural que surgiram as tartarugas ninjas, né? Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo. E o Mister Splinter, ele era o rato da peste negra, né? Então, eu não tô brincando, é verdade, as tartarugas ninjas são inspiradas nos nomes dos renascentistas, que vai ser a nossa próxima aula, junto com outra. Gente, gente, vocês poderiam dar risada da minha tentativa de ser uma tartaruga ninja, com uma faixa preta, porque nem tem preto nas tartarugas ninjas. Ó, vamos lá então. Beijinho no ombro, tá? Ai, cacete. Calma aí, gente. Calma aí, gente. Deixa eu preparar aqui. Ah, meu Deus. Que nervoso. Desejo a todos suzerano vida longa, para que eles vejam cada dia mais nossa vitória. Cobrou imposto, me usou, tirou minha terra. Não tinha escravo, mas nas cruzadas me botou na guerra. Acredita em Deus, questionar é heresia. Sonhe mais alto, feudalismo é fantasia. Lá do meu manso, quase não dá pra te ver. Tá tudo lotado, não tenho o que comer. Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que calme e pague banalidade. O meu sensor de vassalagem explodiu. A guerra dos 100 anos durou mais de rala na brasada. Beijinho no bugo, feudalismo passa longe. Beijinho no bugo, só pra renascença de plantão. Beijinho no bugo, pra quem fecha com o bonde. Beijinho no bugo, pros burgueses e ascensão. Beijinho no bugo, feudalismo passa longe. Beijinho no bugo, pra renascença de plantão. Beijinho no bugo, pra quem fecha com o bonde. Beijinho no bugo, pros burgueses e ascensão. É isso, gente. Finalmente terminei essa aula. Cadê vocês? Ela fica. Gente, dúvidas? Podemos ir para a aula de química, depois eu volto. Dúvidas? Gente, então, obrigada. A gente se fala depois. Então, um beijo, fiquem bem, boa aula. Na próxima tem música também, gente. Beijo.
Oi, pessoal.